Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total. E eu desmembrei em partes para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed, beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. Por mais que se fale do transtorno do espectro autista, na minha opinião sempre tem aquela sensação de que a pesquisa está incompleta. E particularmente eu acho que ela está. Compondo essa dupla de episódios, eu percebi que de fato há muita coisa que não é explicada e talvez isso atenda a interesses maiores, sobre os quais com certeza eu não vou falar nesse momento. Por falar em episódio, essa é a segunda parte do Parenta que eu dediquei ao autismo, nesse mês de abril de 2026. Se você chegou aqui agora, retorna lá para o Parenta 37, que contém o começo dessa construção. Pode fazer isso agora, eu vou te dar um tempo aqui. E se você já ouviu, a gente está no mesmo ponto, então eu vou voltar de forma linear ao que eu propus no final da introdução anterior, do Parenta 37. No encerramento daquela introdução, eu falei que voltaria a alguns outros territórios que observam o transtorno com olhares distintos e, como exemplo do episódio anterior, tiveram formas distintas de pensar a existência. Por ser uma condição humana, seria óbvio que o que chamamos hoje de transtorno do espectro autista já seria observado em outros tempos e tradições. Mas para falar de outros períodos e culturas, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Na primeira parte dessa nossa conversa, a gente foi à Índia. Lá, a gente chegou dentro do Ayurveda, no Atharvaveda, mais precisamente no Ummada, onde a gente acessou o Dharma e juntos ouvimos os hinos que falam sobre observações de desagravos mentais. Dito isso, a gente vai dar mais um passo e ir para um local que ensinou e continua a nos ensinar a potência do Oriente, um território milenar, de onde tesouros e segredos partiram para todo mundo. A gente vai juntos para um lugar ainda não explorado pelo Parentalidade Preta. O ponto inicial da Rota da Seda. Ali, o território era chamado de Zhuangguo, mas foi a força da dinastia Qin, que se pronuncia Qin, que atravessou fronteiras. Pela própria rota, esse nome ecoou e se fez relevante, e foi assim que, por séculos a fio, os estrangeiros passaram a chamar aquele local de China. A história da China começa antes mesmo da escrita, com comunidades humanas ocupando o território há milhares de anos, organizando-se como caçadores, coletores e mais tarde como agricultores. No período neolítico, que data de cerca de 8.000 a 2.000 anos antes de Cristo, surgem culturas regionais ao longo do Rio Amarelo e do Yangtze, que domesticam plantas como o painço e o arroz, criam animais e desenvolvem a cerâmica e formas iniciais de organização social. Essas comunidades ainda dispersas começam a formar aldeias estáveis e sistemas rudimentares de irrigação, dando base a uma vida coletiva mais estruturada e ao acúmulo de conhecimento técnico e simbólico. Com o passar do tempo, essas formações se complexificaram e apareceram os primeiros núcleos de poder, que a tradição organiza nas dinastias Xia, Shang e Zhou. A Xia permanece envolta em camadas de mito e memória, mas aponta a existência de chefias organizadas no Vale do Rio Amarelo. Já a dinastia Shang, por volta do segundo milênio antes de Cristo, deixa registros concretos em ossos oraculares, revelando uma sociedade hierarquizada, com agricultura estruturada, uso do bronze, culto aos ancestrais e centralidade do poder ritual e político na figura do rei. É nesse momento que a escrita começa a ganhar forma e a vida coletiva passa a ser registrada, marcando a passagem da memória oral para a memória documentada.
Por volta de 1100 a.C., os Zhou substituem os Shang e introduzem a ideia que vai atravessar toda a história chinesa, o Mandato do Céu, que legitima o poder enquanto houver equilíbrio moral e social. Com o tempo, esse poder se fragmenta, abrindo o período das primaveras e outonos, e depois os estados combatentes, onde múltiplos reinos disputam a hegemonia. Essa fragmentação não é só política, ela abre espaço para o pensamento, e é nesse intervalo, antes de 600 a.C., que surgem as bases filosóficas que moldariam a China, como o confucionismo e outras correntes, tentando responder a um mundo em desordem. A China, antes de se tornar um império unificado, já era um território de tensão entre ordem e ruptura, memória e reinvenção. Como esse aqui é um podcast afrocentrado, eu não vou deixar de recorrer às minhas bases teóricas, comprovadas e documentadas em livros, e eu vou usar o mesmo que eu trouxe no último episódio, o livro da coleção Sankofa, volume 1, A Matriz Africana no Mundo, e eu vou ler aqui na íntegra o que tem lá na página 92, abre aspas. Na China, data do período Pleistoceno, de 50 a 10 mil anos atrás, a presença de pessoas de pele negra e características culturais parecidas com os traços da cultura africana. Em seu ensaio sobre a presença africana na China, James Brunson relata que foram encontrados restos de Homo sapiens sapiens negro, denominado Linxiang, nas províncias de Zhejiang e Qiangs. A mitologia chinesa, em vários casos, identifica uma raça original chamada Ainu, que possuía nariz chato e cabelo duro. Conforme observam vários estudiosos, a palavra Anu originou-se no Egito, onde designava a pessoa negra e a cor preta, e se espalhou pelo mundo antigo com essa conotação. Eu vou pedir tua licença aqui e interromper essa leitura para falar um pouco do James Brunson, e eu prometo ser breve. Ele foi um historiador, arqueólogo e autor afro-americano que se destacou no campo da antropologia visual e na história africana global. Ele foi especialista em análise de iconografia antiga e dedicou grande parte da sua carreira a documentar a presença de fenótipos africanos em civilizações clássicas da Ásia e das Américas e da Europa, desafiando narrativas eurocêntricas tradicionais. Sua abordagem focava-se na evidência visual, presente em esculturas, cerâmicas e registros artísticos, procurando provar que as populações negras foram agentes fundamentais na formação e no desenvolvimento de culturas complexas ao redor do mundo, muito antes do período moderno. Como autor prolífico, Brunson contribuiu com ensaios seminais para as obras de referência como a série Journal of African Civilizations, editada por Ivan Van Sertima, outro nome importante demais para a parentalidade preta aqui e que com certeza eu vou me aprofundar em algum momento. Os estudos mais conhecidos são a Jade Negra, que fala da presença africana na China ancestral, e as investigações sobre a civilização do Elão. Esses estudos o consolidaram como uma figura central no movimento da afrocentricidade, um paradigma epistemológico que busca provas para falar da matriz africana no mundo. Através de um trabalho minucioso de comparação histórica e artística, James Brunson continua a influenciar o debate sobre a dispersão da humanidade e a importância da herança africana na formação da identidade global e nas tradições espirituais e tecnológicas do Extremo Oriente. Por isso que ele é tão importante para essa leitura que eu vou retomar agora. De acordo com os levantamentos de Rashid, os Ainu também são presentes na história japonesa, com destaque para o comandante Sakanui no Tamo Hamaru, cuja valentia lendária é homenageada com um provérbio que diz o seguinte: para um samurai ter coragem, é preciso que tenha sangue negro. Os negros Ainu, caracterizados nas lendas como anões, fato que indica a ascendência Tuá, aparecem em vários momentos da história chinesa, inclusive constituindo algumas das dinastias mais antigas. As chamadas dinastias divinas começaram com a de Funxi, que vai de 2953 a 2838 a.C. Negro de cabelo lanudo, e aí você me permite aqui abrir um parêntese para dizer que quem usava muito esse termo lanudo ou lanoso era Heródoto, de que eu falei lá no Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, no episódio 5, a tese, depois dá um pulo lá. Voltando aqui, negro de cabelo lanudo, esse monarca é identificado como a origem das instituições políticas, sociais, religiosas e da escrita que perduram na China após o seu reinado. O segundo imperador dessa dinastia, Shen Nung, que vai de 2838 a 2806 a.C., contribuiu para o desenvolvimento da produção agrícola no país. De forma semelhante aos outros exemplos, constatamos que prevalece a natureza matrilinear da cultura nessas dinastias. Da China, ainda de acordo com Brunson, populações negras teriam migrado para o Camboja, onde desenvolveram a cultura Funan, que floresceu por volta de 300 d.C. com uma tecnologia de engenharia hidráulica muito avançada. A partir do século VI d.C., os Khmer absorveram essa cultura misturando-na com o culto budista a Shiva. Responsáveis pelo famoso conjunto arquitetônico de Angkor Wat, e de acordo com testemunhos arqueológicos,
Os Khmer eram escuros e com cabelos em carapinhas. Carapinhas aqui era como se referia a cabelo crespo. E aqui eu fecho as aspas da leitura da página 92 do livro A Matriz Africana do Mundo, da coleção Sankofa. A gente falou um pouco agora a respeito da história da China e do paradigma afrocentrado para a criação desse território. A gente falou um pouco sobre como isso tudo aconteceu, de acordo com as fontes das pesquisas. Falei de alguns autores importantes e falei principalmente de como a gente poderia encarar esse povoamento. E a gente vai dar mais um salto agora, nós vamos para 600 a.C., onde textos médicos e filosóficos já descreviam indivíduos com comportamentos de isolamento e características que se assemelhavam ao que conhecemos hoje como autismo. A referência do autismo na China antiga baseia-se em interpretações modernas de textos clássicos da época. No período que antecede a Era Comum, a China já reunia textos médicos e filosóficos que observavam o corpo, a mente e o comportamento como partes de uma mesma ordem. É nesse campo que aparece o Cânone Interno do Imperador Amarelo, o Huangdi Neijing, uma obra situada pela tradição em tempos míticos, mas compreendida por estudiosos como uma compilação formada entre períodos dos reis combatentes, onde havia disputa pela hegemonia territorial chinesa, e a dinastia Han. Dinastia essa que, segundo a Biblioteca de História Mundial, foi a segunda dinastia imperial da China, fundada por Liu Bang, que consolidou o império após a queda dos Qin. Essa dinastia governou por 400 anos, estabeleceu o confucionismo como ideologia de Estado e abriu a rota da seda, moldando a identidade cultural chinesa. Ali nesse período, o corpo humano não era tratado como uma máquina isolada. Era um território, império, circulação de energia, equilíbrio entre forças, relação entre clima, emoção, espírito e conduta. O Shen, entendido como espírito, consciência ou presença mental, ocupava um lugar decisivo nessa leitura. Quando ele se desorganizava, a pessoa podia se afastar do convívio, perder a fluidez na comunicação e agir fora do compasso esperado. A gente ainda não está falando aqui de autismo como diagnóstico. Essa palavra viria só muitos séculos depois. O que a gente vê aqui são vestígios de modos antigos de observar comportamentos que, pela literatura contemporânea, podem se aproximar de traços que hoje são associados ao espectro autista. E é aqui nesse ponto que eu quero que você caminhe comigo com cuidado, porque antes de chegar no tempo moderno, a gente precisa atravessar um mundo que tentou observar esse comportamento pela primeira vez. E é aqui, nesse ponto, que eu quero que você acompanhe uma história com muito cuidado. Nos tempos em que os céus e os espíritos ainda orientavam os gestos dos homens e o vento carregava mais respostas do que perguntas, a China reunia um modo de olhar que não separava o que hoje se costuma dividir: terra, corpo, espírito, estação do ano e emoção. Tudo se movia em relação conjunta. As aldeias cresciam entre rios que ditavam o ritmo do plantio, montanhas que guardavam silêncio e segredos de caminhos de terra batida, onde viajantes carregavam histórias de um ponto a outro do mundo. Nesse ambiente, o conhecimento não surgia como ruptura, ele era a continuidade da observação. Era preciso entender o que mantinha o fluxo. Era preciso reconhecer quando algo saía desse curso. É nesse campo que se forma o Huangdi Neijing, o Cânone Interno do Imperador Amarelo, um texto que atravessa o tempo envolto em camadas tecidas como a seda mais pura do antigo império. A tradição o ancora em um passado remoto, ligado a uma figura que concentra autoridade e origem. A leitura histórica o posiciona como uma compilação constituída ao longo dos séculos finais antes da Era Comum, entre disputas políticas intensas e esforços de sistematização do pensamento. Independentemente da porta de entrada, o que permanece é a estrutura, um diálogo. Na dinâmica do cânone, o imperador pergunta, o médico responde. E nessa troca, o corpo humano começa a ser descrito com a mesma complexidade com que se descreve o mundo. Imagina uma estrutura, um pavilhão de madeira escura, suspensa sob pilares, aberto para um jardim onde a conversa se mistura ao canto distante dos pássaros. No interior, rolos de seda são desenrolados com cuidado, e a luz da manhã projeta sombras longas nas paredes. Um homem, de idade avançada,
com a leitura pausada entre uma linha e outra, como quem mede o peso do que registra. O corpo ali ganha contornos de território. O coração ocupa o centro dessa paisagem interna, guardando o Shen, nessa dimensão que sustenta a consciência, presença e direção. Não como uma abstração solta, mas como algo que se manifesta no olhar, na fala, no modo de estar e de respirar. O Qi percorre esse território como um fluxo invisível. Ele conecta, sustenta e movimenta. Yin e Yang se alteram, criando tensão e repouso, calor e frio, expansão e recolhimento. Nada parece fixo. O equilíbrio se dá movimentando. É nesse movimento que o corpo responde ao mundo. O clima interfere, a alimentação altera, a emoção repercute. O que se sente não fica restrito ao interior e o que se vive fora reverbera dentro. Entre essas observações amplas surgem registros mais sutis. Crianças que não acompanham o ritmo esperado do convívio, olhares que se desviam do encontro com o outro. Presenças que parecem recolhidas a si mesmas, mesmo quando o mundo ao redor se apresenta cheio de estímulos. A escrita não se detém em nomear essas diferenças com rigidez. O escriba aponta, descreve e segue adiante. O registro permanece como marca de um encontro com algo que não se encaixaria com facilidade na ordem predominante. Os séculos passam como uma neblina que sobe dos vales ao amanhecer. Reinos entram em disputa, alianças se desfazem, novas formas de organização emergem. O que antes sustentava na observação distribuída passa a ser convocado e a ser organizado de forma mais estruturada. A necessidade de governar um território amplo exige mais que intuição. Isso exige registro, classificação e transmissão. Durante a dinastia Sui, esse movimento ganha força. Estradas são abertas, canais conectam as regiões distantes, o poder central busca alcançar cada ponto do território. O conhecimento acompanha esse impulso. Em ambientes fechados, longe do fluxo aberto dos jardins, médicos da corte se debruçam sobre textos antigos. Reúnem relatos, comparam descrições e organizam o que antes circulava de maneira dispersa. É nesse cenário que se forma o Zubing Dianlohun, um tratado extenso, composto por dezenas de volumes que se propõe a reunir causas e manifestações de doenças. Cada condição recebe espaço, cada sintoma é descrito com atenção. A escrita se torna mais direta, mais próxima do caso observado. O gesto de catalogar se impõe. O que antes parecia como observação pontual passa a ser inserido em um conjunto maior. Visualize uma sala, onde o ar carrega o cheiro de tinta fresca e papel. Pilhas de rolos se acumulam sobre as mesas de madeira. Mãos escrevem com precisão guiadas por anos de prática. Um médico lê em voz baixa enquanto o outro registra. O silêncio é cortado apenas pelo som do pincel tocando a superfície. Entre essas linhas surgem descrições de crianças que não aprenderam a fala no tempo esperado, comportamentos que seguem trajetórias próprias, modos de presença que escapam à expectativa coletiva. A linguagem busca dar conta do que vê. Fala em obstrução, em insuficiência de fluxo e em desarmonia interna. O que atravessa esses registros não é a continuidade do olhar. A lógica do que permanece, o equilíbrio entre as forças segue orientando a leitura. Ao mesmo tempo, a proximidade com o caso concreto traz outra densidade. O médico observa, registra e passa adiante. O texto se torna uma ponte entre aquilo que foi visto e aquilo que será aprendido por outros. Quando se percorre essa trilha, o que se revela não é uma linha que conduz diretamente o que se nomeia. O que se apresenta é um conjunto de marcas, indícios que determinam modos de ser já percebidos, já mobilizavam a atenção e já exigiam interpretação. O isolamento, a dificuldade de comunicação, a forma singular de responder ao ambiente aparecem como experiências registradas. A leitura contemporânea se aproxima desses registros com outra linguagem. Reconhece nesses traços possíveis aproximações com aquilo que hoje se compreende dentro do espectro autista. Essa aproximação não apaga o contexto original, ela amplia. Permite ver que, muito antes da definição crítica, existiu o encontro com o diferente. Existiu o esforço de compreender o que não seguia um fluxo dominante. E é nesse ponto que a travessia se torna mais nítida. Entre o pavilhão aberto, onde o corpo era pensado como extensão do cosmos, e a sala fechada, onde o comportamento passa a ser descrito em detalhe, existe um movimento contínuo. Um fio que liga a observação antiga à tentativa de organizar mais sistemática. Um fio que sustenta a presença de corpos que sempre estiveram ali, sendo vistos, descritos, ainda que sob outras palavras.
Se você olhar para essa história com cuidado, vai perceber que ela não se trata apenas de textos antigos. Ela fala de uma insistência, a de olhar para aquilo que não se encaixa e ainda assim registrar. A de reconhecer no desvio um ponto de atenção e não apenas um erro a ser corrigido. Essa insistência atravessa o tempo. Ela é que permite que hoje se volte a esses registros com outra escuta, percebendo que a história da diferença é mais antiga do que o nome que a ela se dá. Durante a dinastia Sui, na China, que vai de 581 a 618 d.C., Shao Yunfang, em Zhu Bing Yanhou, que significa Sobre a Etimologia das Doenças, no volume 48, descreve um fenótipo chamado Hun Se. Crianças com esse fenótipo apresentavam uma mente confusa e obstruída devido a uma discordância natural entre Yin e Yang, enquanto outras crianças apresentavam retardo mental causado por doenças pós-natais. De acordo com Shao Yunfang, essa condição ocorre porque o Qi de Yin e Yang é insuficiente, causando confusão mental e espiritual. No volume 50, Shao Yunfang descreveu sobre Yu Qi, especificando que 5 órgãos internos correspondem a 5 sons que o coração, na China o coração se referia ao cérebro, deixar isso aqui bem claro, voltando, corresponde à capacidade de linguagem. Por exemplo, a criança que tem 4 a 5 anos pode ser incapaz de falar porque sua mãe ficou assustada durante a gravidez, quando os órgãos da criança ainda estavam se formando, fazendo com que o Qi negativo oprimisse o coração, no caso o cérebro da criança, e permitisse ela ser impedida de fazer com que essa energia fluísse. Essa é a descrição bem antiga que corresponde às semelhanças entre o autismo registrado na história da medicina chinesa. Esse tratado sobre a etimologia das doenças, o Zunbing Yanhou, é escrito pelo médico imperial Shao Yunfang por volta de 610, na dinastia Sui, como eu falei. Ele é considerado um dos registros mais detalhados e antigos de comportamentos do tipo autista. O termo Hun Se descreve crianças com a mente nublada ou confusa, que apresentam falta da fala e retardamento no neurodesenvolvimento. O termo Yu Qi refere-se especificamente ao atraso da fala ou à falta de linguagem, onde o texto se associa com a habilidade verbal ao funcionamento do coração, que no caso, nessa terminologia chinesa, era o cérebro. E quando a gente deixa a China por esses caminhos antigos, não é só o território que muda. A antiga Rota da Seda segue aberta, atravessando desertos, montanhas e cidades que nunca falaram a mesma língua, mas compartilharam inquietações parecidas. O que começou com a observação de um ponto do mundo não ficou contido ali. Ela reaparece com outras palavras e outros símbolos em outras explicações. Agora, a travessia não é só geográfica. A partir desse momento, ela passa a ser temporal também. A gente sai de um registro localizado e começa a percorrer diferentes épocas, observando como outras culturas olham para os mesmos corpos que não seguiram o ritmo esperado. E a gente vai fazer isso a partir de agora. Nos registros da Grécia Antiga aparecem descrições de comportamentos que hoje podem ser lidos sob outra lente. Filósofos e estudiosos como Pitágoras são frequentemente associados, em interpretações contemporâneas, a traços do foco intenso, rigidez de pensamento e afastamento social. Já Hipócrates, ao descrever o estado de melancolia, mencionava indivíduos marcados por um silêncio incomum, retraimento e pouca interação. Esses registros não configuram diagnóstico, mas revelam um olhar atento para formas de existência que escapavam ao padrão coletivo. Em 42 d.C., no Império Romano, Plínio o Velho documenta o caso de uma criança cuja comunicação se dava majoritariamente por repetição de palavras ou sons. Esse tipo de comportamento, hoje conhecido como ecolalia, aparece no relato como algo digno de registro, ainda sem uma estrutura interpretativa clara. O que se vê é a tentativa de descrever um padrão que chama atenção pela diferença. Na Itália medieval, relatos sobre Frei Junípero apresentam uma figura marcada pela literalidade extrema e o comportamento singular,
Descrito como alguém de extrema simplicidade, ele seguia instruções de forma rigorosa, sem abstração e evitava interações sociais amplas. Episódios como preparar alimentos sem interpretar corretamente as instruções mostram uma relação direta com a linguagem, além de comportamentos repetitivos e dificuldade de adaptação social. No folclore europeu medieval surgem as narrativas dos changelings, que são crianças que teriam sido trocadas por fadas ou entidades sobrenaturais. Essas crianças eram descritas como distantes, resistentes ao afeto e com ausência de fala ou choro constante. Esse imaginário revela uma tentativa cultural de explicar comportamentos que não se encaixavam nas expectativas familiares e sociais. Na tradição russa medieval, os chamados Yorudiv, ou santos tolos, ocupavam um lugar ambíguo entre a espiritualidade e o desvio social. Eram indivíduos que frequentemente apresentavam silêncio, comportamento fora das normas e indiferenças a hierarquias. A leitura desses sujeitos os colocava como figuras sagradas, ao mesmo tempo em que evidenciava a presença de modos de ser não alinhados ao padrão social. De maneira mais ampla, a Idade Média interpreta comportamentos atípicos dentro de estruturas espirituais. Possessões, influências sobrenaturais e punições divinas aparecem como explicações recorrentes. Ao mesmo tempo, ambientes como os monastérios, com rotinas rígidas e previsíveis, ofereciam espaços onde certas formas de comportamento poderiam encontrar algum tipo de acolhimento. No século XVIII, mais precisamente em 1747, o caso Hugh Blair ganha destaque em um processo judicial na Escócia. Os registros descrevem um homem que evitava a fala, mantinha rituais repetitivos e demonstrava pouca interação social. A documentação detalhada permite observar padrões comportamentais de formas mais objetivas, ainda sem estruturar um diagnóstico definitivo. Ainda no século XVIII, na Inglaterra, Henry Cavendish é lembrado por seu comportamento extremamente reservado. Evitava contato humano ao ponto de criar caminhos alternativos dentro de sua própria casa. Comunicava-se por bilhetes e demonstrava forte desconforto diante de interações sociais diretas. Sua vida revela um padrão de isolamento e controle ambiental que hoje pode ser muito bem reinterpretado. Na França de 1800, o caso de Victor Aveyron, conhecido como a criança selvagem, apresenta um conjunto de comportamentos que incluem a ausência de fala funcional, movimentos repetitivos e sensibilidade sensorial. Encontrado vivendo isolado, seu processo de tentativa de socialização trouxe registros importantes sobre o desenvolvimento humano fora das estruturas sociais convencionais. Ao longo do século XIX, comportamentos atípicos passam a ser enquadrados em categorias amplas e imprecisas. Termos como idiotia, loucura ou excentricidade são utilizados para descrever uma variedade de condições normais e anormais. Muitos indivíduos acabam institucionalizados em sanatórios ou manicômios, refletindo uma leitura ainda limitada e frequentemente inadequada dessas diferenças. E inclusive sobre esse tema eu queria te convidar aqui pessoalmente para ouvir o episódio Anal dos Loucos, lá do especial Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, que fala muito bem sobre esse período e amplia um pouco mais essa aproximação. Eu vou deixar o link no post relativo a esse episódio e é óbvio que ele vai estar na descrição aqui embaixo, é só você rolar o dedo aí. No início do século XX, em 1908, Eugene Bleuler introduz o termo autismo a descrever estados de isolamento observados em pacientes com esquizofrenia. O conceito ainda não se refere a uma condição independente, mas marca a entrada da palavra no campo científico. Em 1925, Grunia Sukareva publica descrições clínicas detalhadas de crianças com comportamentos que hoje são reconhecidos como a parte do espectro autista. Seu trabalho antecipa características que seriam retomadas posteriormente por outros pesquisadores. A partir da década de 1940, o autismo começa a ser descrito como uma condição específica. Leo Kanner, em 1943, apresenta o conceito de autismo infantil precoce, destacando padrões de isolamento e comportamentos repetitivos. No ano seguinte, Hans Asperger descreve outro perfil dentro desse espectro, ampliando a compreensão sobre a diversidade dessas manifestações. E por hora, esse é o fim da nossa linha do tempo. E é nesse ponto que a gente volta para o início do episódio anterior, falando sobre o autismo nos dias de hoje. Mas para falar disso aqui no Parentalidade Preta, fica uma questão no ar que levou a gente até esse momento dessa construção, que começou há alguns episódios atrás.
Por mais trivial que seja, a gente não pode sair daqui sem falar do triângulo masculinidade preta, paternidade preta e paternidade atípica, falando disso tudo que a gente construiu durante esse mês e pretende construir por mais meses. Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu vou deixar as palavras de um dos meus convidados. Isso é indissociável, cara. A gente vive numa sociedade que ela tende a criar homens cada vez mais conservadores e mulheres cada vez mais progressistas. Isso não sou eu que estou falando, se existe uma pesquisa, né, que comprova que as novas gerações, os meninos estão sendo cada vez mais conservadores, enquanto as mulheres são cada vez mais progressistas. E dentro dessa pesquisa não há um recorte racial. Então, quando a gente faz um recorte racial, levando isso em consideração que homens brancos estão sendo cada vez mais conservadores, faz com que a gente suba uma anteninha nossa e falar, preciso cuidar melhor dos meus filhos, né? Então, debater paternidade junto com masculinidade, isso obviamente envolve homens que não são pais, homens que não desejam ser pais, mas são homens, vivem numa sociedade, né? Eu sou pai, eu tenho as duas experiências aqui em casa, então eu tenho um menino e uma menina. Tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de uma futura mulher, tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de um futuro homem. Então, para o meu filho, a minha preocupação dele sair na rua bem ou mal arrumado é basicamente por uma questão de uma abordagem policial, enfim. Agora, a minha filha, eu me preocupo com crimes sexuais, né? Me preocupo de como ela, ao sair de casa, como ela voltará. Então, são coisas que afetam de formas distintas, por mais que a preocupação seja a mesma, que é garantir a sobrevivência deles, garantir a vivência deles. Não discutir masculinidade nos impede de, primeiro, acredito, de sermos pais integrais. E quando eu digo pais integrais, aqui nós estamos falando em 3 pais que em diferentes momentos deu aquele nó na garganta da gente. Falar de frustração é difícil pra cacete. Pensar que, eu tenho um filho que eu fiz planos ao longo da gestação dele e que hoje muitas coisas não se desenham prováveis, não digo impossível, mas se desenham como improváveis, dói, machuca. Mas há 20 anos atrás a gente não falaria isso um para os outros. Não falaríamos, né? Então, discutir masculinidade para que você se torne, ou para que você consiga discutir paternidade, eu acho que isso te faz ser um pai de forma integral, inclusive nesse sentido de reconhecer as suas fragilidades, cara, não consigo lidar com isso, não consigo, preciso de ajuda, preciso trocar, falar, porque se eu guardar vai fazer mal e tudo mais. Mas principalmente a gente está falando de criar filhos em que, se a gente não se fizer presente, acho que foi o Alisson que falou isso, que nós temos um concorrente onipresente chamado internet. Se eu não discuto masculinidade para discutir paternidade, alguém vai mostrar um outro modelo de masculinidade para meus filhos, né? O perigo é eles aceitarem este modelo de masculinidade como real. Isso é danoso para o meu filho homem, para que ele não replique isso, e é danoso para que a minha filha mulher não aceite isso. Então, é extremamente indissociável. E, novamente, cara, não tenho um sonho de ser pai, não vou ser pai e tudo mais. Beleza. Cara, mas você sendo um homem, você estando numa sociedade que ela tem esse histórico machista, né, patriarcal, e eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando da sociedade global como um todo. Ele pegar um avião, sair daqui e for para qualquer país aí ocidental, país da Europa, da América do Norte, até alguns países da cultura asiática, ele vai encontrar essa figura masculina com um destaque diferente da figura feminina. Então eu tô falando de influenciar a sociedade, não necessariamente só pela paternidade. Paternidade é parte intrínseca da masculinidade, mas é necessário sim discutir masculinidade mesmo que a pessoa não seja pai. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial. Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho.
Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente precisa só do contexto mesmo. Às vezes é um ponto de partida. Como você bem sabe, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se escuta no próximo.